Olá pessoal, tudo bem? Bom, nesse vídeo a gente começa aqui uma série de aulas falando um pouco sobre geometria plana, ok? Nessa aula a gente vai introduzir conceitos básicos da geometria plana, e básicos aqui não significa que são fáceis, mas sim que são conceitos que vão servir de base para que a gente construa a geometria plana. No final dessa aula, a gente vai entender o que a geometria plana realmente estuda, ok? Então vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente precisa para a gente trabalhar na geometria plana é ter algumas noções primitivas, noções básicas para que a gente trabalhe na geometria, ok? Noções primitivas são coisas que a gente não vai definir, não vai demonstrar, mas elas são um senso comum, elas são coisas que a gente aprende por experiência, por vivência, por olhar o mundo ao nosso redor, tudo bem? Então, um ponto para a gente vai ser um local no espaço, ok? E aí, aqui na geometria, a gente vai representar um ponto através de uma bolinha, ou simplesmente um pinguinho aqui na nossa tela, certo? E com uma letra maiúscula, ok? Então, a gente vai representar pontos com letras maiúsculas. E a representação gráfica é simplesmente uma bolinha ou um pontinho que a gente vai fazer na nossa tela, tudo bem? Mas sempre dando um nome, uma notação com letras maiúsculas. Uma reta para a gente vai ser um conjunto de pontos que vão estar numa linha. Então, uma reta a gente vai representar assim, ó, por uma linha, ok? E a representação por letras de uma reta, a gente vai representar com letras minúsculas. Ok? Então essa reta aqui a gente poderia chamar de reta R, ou uma reta que a gente pode chamar de S, mas sempre letras minúsculas. Perfeito? São letras minúsculas que a gente vai utilizar para representar retas. E um plano também é um conjunto de pontos, só que é um conjunto de pontos que estão ali numa superfície, ok? Então, um pedaço de papel, por exemplo, uma folha de papel poderia ser um plano para a gente, ou uma parede pode ser um plano para a gente, ok? Então, a representação gráfica que a gente vai utilizar para planos, ou seja, o desenho que a gente vai utilizar para planos é qualquer superfície. Ela não precisa ser uma superfície toda retinha, toda bonitinha, mas ela vai ter aí uma superfície. Então, a gente vai representar nos nossos desenhos o plano por uma superfície, ok? E como que a gente representa através de letras esse plano? Como que a gente escreve o que é um plano? A gente pode colocar aqui, representar, né, esses planos através de letras gregas minúsculas. Ou seja, um plano alfa, ou um plano beta, ou um plano gama, e assim por diante. Tudo bem? Então, para a gente, pontos a gente vai representar por letras maiúsculas, pontos a gente vai representar por letras maiúsculas, retas por letras minúsculas e planos por letras gregas minúsculas. Tudo bem? Muito bem. Bom, a partir desse momento que a gente tem essas noções primitivas, né, do ponto, da reta e do plano, a gente vai começar a trabalhar aqui com proposições primitivas. Que significam proposições primitivas? Significa que são coisas, na matemática, são
proposições, ou seja, são frases que descrevem alguma coisa, e elas são primitivas porque elas não têm uma demonstração, elas são simplesmente uma definição. Tudo bem? Então, a primeira proposição primitiva, e aí eu posso chamar proposições primitivas de postulados ou axiomas, tudo bem? O primeiro postulado que a gente vai ver aqui é o postulado da existência, ok? Então, o postulado da existência me diz que se eu tiver uma reta, existem dentro dela e fora dela infinitos pontos. Então, se eu colocar aqui, se eu quiser representar alguns pontos aqui nessa minha figura, eu posso dizer que existem aqui os pontos A e B que estão em uma reta e que existem os pontos P e Q, por exemplo, que não estão em uma reta. Então, o postulado da existência me diz que assim, se existe um ponto, se existe uma reta ali, eu posso ter infinitos pontos dentro dessa reta ou infinitos pontos fora dessa reta. Tudo bem? E existir infinitos pontos para a gente vai significar que existem quantos pontos, tantos quantos eu queira. Tudo bem? Então, se eu quiser ter 10, vai ter 10. Se eu quiser ter 20, vai ter 20. Se eu quiser ter 1 milhão, vai ter 1 milhão. Existem tantos pontos quanto eu queira, dentro e fora de uma reta. Ok? E mais uma afirmação que esse postulado da existência me diz é que em um plano alfa, por exemplo, que eu tenho uma reta R, existem infinitos pontos. Ok? Então, eu posso ter infinitos pontos dentro de uma reta, eu posso ter infinitos pontos fora de uma reta e eu posso ter infinitos pontos em um plano. Ok? Uma coisa legal que a gente pode fazer aqui é escrever isso daqui, tá? Então, o A pertence à reta R, isso é uma coisa que a gente vai escrever sempre, certo? Um determinado ponto pertence a uma reta, ou um determinado ponto P não pertence a uma reta, ok? E aí a gente ainda consegue falar, por exemplo, que R passa por A, ok? R passa, deixa eu trocar aqui, R passa pelo ponto A. E R não passa pelo ponto P. Tudo bem? Essa é outra maneira da gente falar esse postulado da existência. Ok? A mesma coisa aqui do lado. Aqui do lado a gente pode dizer que o ponto A pertence ao plano alfa. Ou o ponto B pertence ao plano alfa. Perfeito? Então eu posso ter essas notações quando eu estou falando aí de pontos em retas ou ponto fora da reta ou pontos dentro de planos. Tudo bem? Faz sentido até aqui? Ok. O próximo conceito, né, que a gente vai trazer aqui é que pontos podem ser coincidentes ou pontos podem ser distintos, ok? O que são pontos coincidentes? Basicamente, são o mesmo ponto, só que com nomes diferentes. Então, dois pontos A e B podem ser coincidentes, ou seja, A é igual a B. Então, eles são o mesmo ponto, só que eu posso ter uma notação com nomes diferentes. Para que isso me ajuda? Por que isso me ajuda? Às vezes eu quero demonstrar que dois pontos coincidem, ou que dois pontos com características próprias vão coincidir. Ok? Lá, quando a gente for estudar triângulos, por exemplo, a gente vai ver que o baricentro e o incentro de um triângulo equilátero, eles vão coincidir, certo? São dois pontos
com características diferentes, mas que eles são o mesmo ponto, ok? E pontos distintos? São pontos que não são coincidentes, ou seja, são pontos que estão separados, ok? Então, eu posso dizer aqui que A é diferente de B, porque são pontos que não são o mesmo ponto no espaço. Tudo bem? A gente vai trabalhar mais esses conceitos na prática quando a gente for fazer outras definições. Então, a ideia precisa estar na cabeça de vocês de que um ponto pode ser coincidente com o outro, ou um ponto pode ser distinto ao outro. Não tem uma outra possibilidade no meio do caminho. Tá? O ponto, ele sempre ou é o mesmo que outro, ou ele é distinto de outro. Perfeito? Maravilha. Bom, eu ainda consigo classificar pontos, além aí de 2 pontos, né? Eu consigo comparar mais do que 2 pontos se eu comparar da seguinte maneira. Se esses 3 pontos, se eu tiver, por exemplo, 3 pontos que são distintos e eles estão em uma mesma reta, ou seja, eles estão sobre uma mesma reta, ou eles pertencem a uma mesma reta. Então vamos lá, se eu tiver aqui uma reta R e 3 pontos que estão sobre esta reta R, se eles estão sobre essa reta R, eles são chamados de colineares. E vice-versa. Se eu tiver 3 pontos e eu disser para vocês que eles são colineares, eu posso afirmar então que eles estão sobre uma mesma reta, ok? Então, esse C e somente C que a gente tem aqui na matemática, ele significa isso. Se uma coisa é verdadeira, então a outra coisa também é verdadeira, e se essa outra coisa for verdadeira, essa primeira coisa também é verdadeira. Então, se A, B e C eles são chamados de colineares, ou se eu informo para você em algum exercício que A, B e C são colineares, eu sei que eles estão sobre uma mesma reta. E se eu tiver 3 pontos que estão em uma mesma reta, eu posso afirmar que A, B e C são colineares, ok? Eu posso inferir que A, B e C são colineares. Agora, e se eu tiver 3 pontos distintos, 3 pontos que não são o mesmo ponto, certo? E um deles não estiver sobre a reta que passa pelos outros 2. Se eu tiver 3 pontos distintos em que um deles, pelo menos, não está sobre essa reta, eu vou chamar esses 3 pontos de não colineares, ou seja, um deles não pertence à reta que passa pelos outros 2. Então, se eu tiver uma reta R em que A e B pertencem a essa reta R, A e C pertencem a essa reta R, só que o B não pertence a essa reta R, eu vou chamar A, B e C de não colineares. E a volta também é verdadeira, a recíproca também é verdadeira. A recíproca aqui no caso é se um ponto entre esses 3 pontos distintos não estiver dentro da minha reta R, eu vou chamar esses 3 pontos eu vou chamar eles de não colineares, porque eles não estão sobre uma mesma reta. Perfeito? Então essa é a nomenclatura que a gente tem. E como é que isso aparece? Em algum momento no exercício ele vai falar assim, 3 pontos distintos não colineares vão estar dispostos no espaço dessa seguinte maneira. Então você já sabe que eles não vão estar na mesma reta R. Ou se eu quiser fazer uma prova por absurdo, dizendo que em algum momento eu vou dizer que o baricentro, o incentro e o circuncentro de um triângulo isósceles estão sobre uma mesma reta, ou seja, eles são colineares.
e eu quero comprovar isso, eu posso dizer, por exemplo, os pontos que eu acabei de citar, eles não são colineares. E aí eu provo que isso é um absurdo. Então, no fim das contas, eles têm que ser colineares. Ok? Então, ter isso em mente, de novo, são noções básicas, são conceitos básicos, porque a gente vai utilizar esses conceitos mais para frente quando a gente for construir as coisas dentro da geometria plana. Ok? Muito bem, até aqui tudo tranquilo, certo? Bom, aqui eu vou falar sobre um postulado que é o chamado de postulado da determinação. O que significa esse postulado da determinação? Significa que se eu tiver uma determinada condição, vai existir uma outra condição, porque essa primeira condição determina a segunda condição, certo? O postulado da determinação da reta, tá? Da reta, me diz o seguinte. Da reta. O postulado da determinação da reta. Ele me diz exatamente isso daqui, ó. Dois pontos distintos vão determinar uma única reta. O que significa uma única reta? Uma e somente uma. Certo? O que isso significa? Significa que se eu tiver dois pontos no espaço, A e B, e se eu tiver dois pontos no espaço, o postulado da determinação me diz que vai existir com certeza uma reta, e essa reta ela é única, que passa pelos pontos A e B. Ok? Então os pontos A e B, a gente fala que os pontos A e B determinam uma única reta. Lembra que eu falei aqui que se um ponto não pertence à reta que passa pelos outros dois, mas como que eu tenho certeza que existe uma reta que passa pelos outros dois? O postulado da determinação me diz que se existem dois pontos, existe uma reta que passa por esses dois pontos, certo? Então, se existe dois pontos, eu sei que passa uma reta por esses dois pontos. Eles determinam uma reta. Ok. E o postulado da determinação do plano? Ele me diz que se eu tiver três pontos, aí já uma utilização do não colinear. Se eu tiver três pontos não colineares, eles vão determinar para mim um único plano, certo? Eles vão determinar aqui um único plano. Opa, deixa eu trocar aqui. Isso, um único plano que eu posso chamar, por exemplo, de alfa. Certo? Então, três pontos distintos, não colineares, ou seja, eles não estão sobre uma mesma reta, eles vão determinar um único plano. Tudo bem? Que passa por esses três pontos ou que contém esses três pontos. Ok? Então, esse é o postulado da determinação do plano. Um único plano vai existir quando eu tenho três pontos que passam, né, sobre esses três pontos, quando eu tenho esses três pontos de maneira não colinear. Ok? Muito bem. O próximo conceito que a gente vai trazer aqui, um conceito básico, né, que a gente vai trazer aqui, é o que são, na verdade, retas concorrentes. Retas concorrentes são aquelas retas que se cruzam ou que se tocam ou que possuem apenas um ponto em comum. Então, se eu tiver duas retas RS
e disser para você que, e trouxer aqui, né, a intersecção entre essas retas, elas vão ser chamadas de concorrentes se e somente se o conjunto de intersecção entre essas duas retas for unitário e for justamente o ponto que é comum entre elas, que é o ponto de cruzamento entre elas. Então, vou chamar essas duas retas de retas concorrentes. E a outra ideia que a gente tem aqui sobre retas que podem estar aqui próximas umas às outras, né? A gente pode ter uma relativização entre essas duas retas. A outra possibilidade é que essas retas elas são paralelas. O que significa retas paralelas? São retas que a intersecção entre elas é o conjunto vazio, ok? Retas paralelas elas não são primitivas, não é um conceito primitivo, a gente demonstra, né, esse conceito em algum momento, mas quando a gente começar a trabalhar ali em torno de ângulos e etc., a gente vai olhar para isso e a gente vai entender que retas paralelas elas têm essa característica aqui, de que a intersecção delas é o conjunto vazio. Mas a gente ainda não sabe demonstrar isso aqui. Tudo bem? Por enquanto eu só vou dizer para vocês que retas paralelas são retas em que não se tocam em nenhum ponto. Tudo bem? E retas concorrentes são retas que vão ter aqui apenas um ponto em comum, que é o ponto de intersecção entre elas. Muito bem. Então, esse é o conceito de retas concorrentes. São retas que vão aqui, ó, se cruzar em algum ponto. E esse ponto é único. Muito bem, pessoal. Então, para finalizar, eu vou trazer aqui alguns conceitos que vão fazer com que a gente entenda o que vai ser estudado aqui na geometria plana. Ok? Pontos coplanares. Pontos coplanares são pontos que estão em um mesmo plano, certo? São pontos que pertencem ao mesmo plano. Então, se eu pegar um plano e disser que A, B e C pertencem a esse plano, A, B e C pertencem ao plano alfa, então eu falo que A, B e C são coplanares, ok? Muito bem. Uma figura é qualquer união de pontos coplanares. Então, se eu, por exemplo, pegasse essa figura aqui e todos os pontos que estão dentro dessa figura aqui, ó, eles são pontos coplanares. Então, esta figura aqui é uma figura que eu vou chamar de... Perdão, eu estou dizendo primeiro que uma figura é qualquer conjunto de pontos, então elas não precisam estar coplanares. Qualquer conjunto de pontos é uma figura. E aí, uma figura que tem essa característica que eu estava desenhando aqui, ou seja, que pertence ao mesmo plano, é chamada de figura plana. É uma figura plana. Qualquer figura plana é uma figura que tem todos os seus pontos em um mesmo plano, ou seja, que tem todos os seus planos coplanares, os seus pontos coplanares. Muito bem, então o que a geometria plana estuda? A geometria plana estuda figuras planas. Então, a partir de agora, a gente vai estudar figuras dentro de um mesmo plano, ou seja, figuras planas. E essas figuras planas, elas são estudadas dentro do que a gente chama de geometria plana. Tudo bem? Faz sentido? Muito bem. Essa primeira aula é uma aula bem conceitual, bem para trazer noções para a gente, básicas, para que a gente construa a tal geometria plana.
a partir da próxima aula. Então, a partir da próxima aula, eu vou continuar trazendo conceitos, mas conceitos mais agora de figuras planas, figuras dentro da geometria que a gente estuda, figuras planas, que é a geometria plana. Ok? Muito bem, até a próxima aula. Na próxima aula a gente já vai trazer aqui segmentos de retas, e aí a gente vai começar a trabalhar aqui com conjunto de pontos ou figuras que vão estar aí dentro de um mesmo plano. Ok? Muito obrigado pela atenção de vocês, até a próxima aula.